Você é uma pessoa insegura? Já deixou de realizar atividades ou de assumir responsabilidades por medo de não conseguir? Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga aqui da Casuly e no vídeo de hoje vamos falar sobre a insegurança e os malefícios que ela pode causar. A insegurança é um estado emocional que costuma vir quando nos deparamos com alguma situação onde a gente interpreta como ameaçadora. Junto delas, podemos ter pensamentos do tipo: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Acho que não vai dar, melhor não ir, acho que eu não sirvo para isso. E junto disso, a gente tem um comportamento também, que na maioria das vezes pode ser de deixar de realizar atividades ou de ir realizar, mas estando muito ansioso, muito inseguro. Quando nos sentimos inseguros, a gente se vê incapaz de realizar aquela atividade, incapaz de lidar com aquela situação. Às vezes a insegurança é tão forte que ela pode nos prejudicar em situações profissionais, como por exemplo, de assumir uma promoção, apresentar um trabalho numa reunião, ou até mesmo no nosso relacionamento amoroso, como em questões de confiança, de admiração do parceiro. Sempre que estamos inseguros e ativamos o medo, a gente procura possibilidades de conseguir se defender ou de lidar com aquela situação. E muitas das vezes a forma da gente se sentir seguro é fugindo daquelas situações. Então, se você é inseguro e você está se identificando com esse vídeo, várias vezes você pode ter deixado de realizar atividades ou perdido oportunidades por medo de não conseguir, por medo de falhar, por medo de não dar certo, como conhecer uma pessoa nova numa paquera, num lugar, numa festa, ou de pegar uma promoção no trabalho, ou de apresentar um trabalho na escola. Tudo isso por medo de falhar, de não dar certo. Mas afinal, de onde a insegurança vem? Desde pequeno, a gente vai procurando formas de assimilar o mundo que a gente vive, o lugar que a gente nasce. Então, é como se a gente fosse construindo tijolinhos da nossa casa. Então, a cultura onde a gente nasce, os pais que a gente tem, o local onde a gente cresce, as experiências que a gente tem, seja na escola, nos relacionamentos, com os amigos, tudo isso vai construindo a nossa casa como se fosse vários tijolinhos. E aí a gente vai construindo crenças, ideais, pressupostos, conclusões, opiniões sobre a gente, sobre o mundo e sobre os outros. A insegurança, ela está muito ligada ao que a gente constrói de opinião sobre a gente. Às vezes a gente constrói uma opinião muito pessimista, muito negativa, de que a gente não consegue, de que a gente não dá conta. Na terapia cognitiva comportamental, a gente chama isso de crença de desvalor. O que é isso? Eu achar que eu não consigo, eu achar que eu não sou capaz. E como que eu construo isso? Porque às vezes a gente pode sofrer bullying na infância, a gente pode ter pais muito críticos ou super protetores. Tudo isso vai influenciar na construção do meu tijolinho e na visão que eu construo de mim mesma. Uma pessoa insegura, ela está muito ligada com a aprovação alheia, com a opinião dos outros. Então, a opinião do outro, ela importa muito para mim. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu e uma pessoa muito importante para mim, minha mãe, meu pai, vão comigo escolher um vestido para uma festa que eu vou. E aí eu gostei do vestido azul, mas a minha mãe gostou do vestido vermelho. E aí até que eu gostei dos dois, mas o azul para mim seria mais importante. Mas aí minha mãe diz: fulana, eu acho que o vermelho tá melhor. E aí eu acabo levando o vestido vermelho simplesmente porque a outra pessoa achou ele melhor. E aí eu repenso, falo: não, minha mãe tem uma opinião boa, tem um gosto bom, acho que eu vou levar o vermelho. Uma pessoa insegura, ela pode acabar também se auto-sabotando, perdendo oportunidades por achar que não vai dar conta, que não merece. Por exemplo, um processo seletivo de uma vaga de emprego. Às vezes eu posso deixar de mandar o currículo porque eu acho que eu não vou conseguir, então nem adianta mandar. Uma pessoa insegura, ela pode deixar de tomar decisões por medo de arcar com as consequências dessa escolha. Quando a gente escolhe A ou B, a gente está fazendo uma escolha com consequências. E às vezes para o inseguro ter que lidar com a ideia de que ele pode escolher errado, ou que ele não vai fazer a melhor escolha, ou a escolha certa, ou a escolha que as outras pessoas fariam, isso pode causar muita ansiedade, muito medo, e ele pode delegar
essa responsabilidade da escolha para o outro, como por exemplo esse exemplo do vestido que eu dei. Com a possibilidade de que o vestido vermelho poderia ser melhor, ela foi pela mãe dela, para não ter que lidar com a ideia de que eu posso ter escolhido errado. Essa ideia de fuga e esquiva que eu falei, de todas as vezes que a gente se sentir inseguro com uma situação, a gente acabar se esquivando dela ou fugindo dela, na terapia cognitiva comportamental a gente chama de estratégia compensatória. O que é isso? É a estratégia que eu uso para lidar com as crenças que eu tenho. Então, se eu tenho uma crença de desvalor, crença de incapacidade, se sentir inferior, de achar que eu não dou conta, a estratégia de fuga e de esquiva, ou seja, eu evitar situações ao qual eu vou me deparar com isso, eu vou olhar de frente para a minha crença, é muito favorável e muito confortável. Se eu não encaro o problema, ou deixo de fazer uma escolha, ou deixo de ir naquela entrevista de emprego que eu acho que eu não vou conseguir, eu estou me colocando na minha zona de conforto e não colocando de cara e de provação da minha crença. Mas afinal, como eu lido melhor com a minha insegurança? Primeiro, tenha em mente de que todas essas crenças, esses ideais de insegurança, de inferioridade que a gente falou, podem ser todos interpretações que você construiu de você mesmo. Então podem ser interpretações irreais, irracionais, disfuncionais, como a gente chama na TCC. Então, deixar de fazer uma coisa porque eu acho que eu não vou conseguir ou porque eu acho que eu não vou dar conta, eu estou acreditando nessas crenças e deixando que a minha casa, a construção desses tijolinhos, fiquem mais forte ainda. Passado é passado, ou seja, se você não realizou bem uma tarefa naquela vez que você tentou ou naquelas 2 vezes que você tentou, isso não significa que essa tarefa ela vai ser mal feita ou não feita do jeito que você queria se você tentar de novo. Lembre-se que tudo é um aprendizado. Quando você começou a aprender a ler e a escrever, a gente não lê e escreve logo na primeira vez que a gente tenta. A gente leva anos e anos para aprender a ler com certa fluência. Então não exija de você um desempenho de quem está tentando pela primeira vez. Isso pode fazer com que você se afaste da situação. Eu não consigo mesmo, eu não sirvo para isso mesmo, isso não der certo. Se esquive dela e não tente mais. Tudo faz parte de um aprendizado. Faça uma lista de qualidades que você tem, de coisas que você desempenha com facilidade. Todo mundo tem coisas que desempenham bem e outras nem tão bem assim. E tudo bem. O importante é que você saiba quais são as suas facilidades e que isso esteja bem claro para você. Peça feedbacks para pessoas que você admira, que tem importância na sua vida. Peça para que elas detalhem para você o que você tem feito com dificuldade, o que você está melhorando, o que você tem feito bem. Isso aumenta o nosso senso de autoeficácia, de capacidade e mostra que tudo é uma questão, como eu falei anteriormente, de aprendizagem, de habituação. E se a sua insegurança ainda continuar te atrapalhando, de repente pode ser legal iniciar um processo de psicoterapia, onde você vai se autoconhecer, conhecer toda a sua história, conhecer aqueles tijolinhos que eu falei que construíram a sua casa e elaborar melhor situações onde foram plantadas as sementinhas dessas crenças de desvalor, de incapacidade, de inferioridade, visualizando mais crenças funcionais e diminuindo mais essas crenças disfuncionais. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau!